1873. O grande império do Brasil estava dividido em 20 províncias. Muito embora a Constituição Imperial de 1824 disciplinasse que o Poder Judicial era constituído por um Supremo Tribunal de Justiça na sede da Corte e tribunais da relação nas capitais de cada província, havia apenas 4 tribunais da relação, na Corte do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão. A província de Minas Gerais era a mais rica e populosa de todo o Império, com 2 milhões de habitantes, 72 municípios e 36 comarcas. Todos os recursos de apelação e agravos eram remetidos para o Tribunal da Relação da Corte do Rio de Janeiro. Houve tentativas parlamentares de criar a segunda instância em Minas Gerais. Mas somente em 6 de agosto de 1873, o imperador Dom Pedro II assinou o decreto número 2342, criando mais 7 relações: Pará, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, totalizando assim 11 relações do Império. Determinou suas efetivas instalações num prazo de 6 meses. O Império Brasileiro passou a contar com um total de 11 tribunais da relação. Assim, na manhã chuvosa de terça-feira, de 3 de fevereiro de 1874, com pompas e circunstâncias e curiosidade pública, foi instalado o Tribunal da Relação em Ouro Preto, capital da província. A solenidade de instalação foi iniciada às 10 horas, com a presença de altas autoridades da província e sob curiosidade de populares. O Tribunal da Relação havia no seu quadro inicial 7 desembargadores nomeados por Decreto Imperial número 5.456, de 5 de novembro de 1873. Compunham a corte os seguintes desembargadores que tomaram posse e que prestaram juramento aos santos evangelhos: Luiz Gonzaga de Brito Guerra, primeiro presidente da Casa; Viriato Bandeira Duarte; Quintiliano José da Silva; Joaquim Pedro Vilaça; Joaquim Francisco de Faria; Joaquim Caetano da Silva Guimarães; Luiz Francisco da Câmara Leal, procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional. O tribunal passou a funcionar no sobrado da Rua Conde de Bobadela, mais conhecida como Rua Direita, alugado pelo governo. O sobrado era muito significativo, pois foi a casa de morada do inconfidente Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrada, morto no exílio em Angola. Neste sobrado seticentista foram realizadas reuniões secretas visando a independência do Brasil. E nele foi aprovada a bandeira da nova República, hoje a bandeira de Minas Gerais. Em julho de 1889, o Tribunal da Relação recebeu visita ilustre de seu criador, o imperador Dom Pedro II, e da família real. Em 1889, com a proclamação da República e a promulgação da Constituição Federal de 1891, ocorreram significativas mudanças na organização judiciária. A relação de Ouro Preto foi extinta e, em seu lugar, alçado o Tribunal da Relação do Estado de Minas Gerais. Instalado a 16 de dezembro de 1891, a composição inicial da corte era de 9 desembargadores. Em 1897, houve a mudança da capital de Ouro Preto para a nova capital de Belo Horizonte. O tribunal foi o primeiro órgão público a ser transferido. Foi instalado no 2º andar do prédio da Secretaria de Interior, atual Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade. E, posteriormente, para o prédio da Escola Normal, hoje Instituto de Educação.
Em janeiro de 1912, ganhou uma moderna e suntuosa sede própria, na Avenida Afonso Pena, número 1420. Durante muitos anos, foi o mais alto prédio de todo o eixo da avenida. Em outubro de 1920, o tribunal recebeu a visita ilustre do rei da Bélgica, Alberto I, rei-herói da Primeira Guerra Mundial, quando da sua visita oficial ao Brasil, acompanhado do presidente da República, Epitácio Pessoa. Com sucessivos adventos e ordens constitucionais, ocorreram modificações de estrutura no Poder Judiciário. Os tribunais de segunda instância dos estados passaram a ter novas denominações jurídicas. Corte de Apelação pela Constituição de 1934. Tribunal de Apelação pela Constituição de 1937. Tribunal de Justiça pela Constituição de 1946, prevalecendo esta denominação na Constituição de 1967 e na atual Constituição de 1988. De 1874 a 2023, durante um século e meio, compuseram a Corte Mineira 588 desembargadores. Destes, 55 desembargadores tiveram a alta responsabilidade de presidi-lo. A instituição tem em sua história frutos da seriedade no trabalho e um berço de juristas que marcaram a magistratura nacional. Pela sua cultura e austeridade, 12 desembargadores do Tribunal de Justiça Mineiro compuseram a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Luiz Gonzaga de Brito Guerra, 1886. Joaquim Caetano da Silva Guimarães, 1887. Joaquim Francisco de Faria, 1887. Ovídio Fernandes Trigo de Loureiro, 1890. Antônio de Souza Martins, 1894. Adolfo Augusto Olinto, 1897. Edmundo Pereira Lins, 1917. Hermenegildo Rodrigues de Barros, 1919. Arthur Ribeiro de Oliveira, 1923. Orozimbo Nonato, 1941. Antônio Martins Vilas Boas, 1957. Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, 1975. 150 anos depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se apresenta como um dos maiores colegiados do país, moderno e inovador. Se em 1874, quando da sua instalação, o Tribunal da Relação tinha 7 desembargadores e 7 servidores, hoje, a segunda instância do Tribunal de Justiça tem 150 desembargadores, 11.405 servidores, 2.858 colaboradores e 575 estagiários. O TJMG é considerado o segundo maior tribunal de justiça do Brasil. Possui um acervo na ordem de 3,5 milhões de processos. Um poder judiciário alinhado com o objetivo de tornar a justiça mais ágil e acolhedora, atendendo assim às demandas sociais com mais eficiência.